Oi, esse vídeo fala dos temas que abordamos no grupo de constelação de hoje, dia 13 de março de 2020. Uma das minhas reflexões com Deus, quando eu era criança, que eu frequentava a igreja, era quais eram os critérios de Deus. Porque tudo que eu ouvia assim, qualquer coisa que aconteceu, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E eu ficava pensando assim, gente, qual é o critério de Deus, né? Porque se tudo é a vontade de Deus, como que ele cisma assim que uma pessoa vai ser feliz, bonita, rica, outra vai ser pobre? Então aí eu administrava na minha cabeça assim, olha, talvez tenha isso porque a pessoa não foi legal, fez alguma coisa errada, né? Então ela tá, entre aspas, merecendo, né, passar por isso. E aí teve um evento que foi muito marcante para mim, que foi uma criança que morreu atropelada pelo caminhão do próprio tio. A criança estava atrás e ele deu uma ré e tá, né? Isso, eu era uma criança, e isso me chocou profundamente. E me deixou assim, não sei se com uma indignação ou com uma dúvida muito grande, tipo assim, gente, como que Deus deixa isso acontecer? Porque eu acreditava que Deus que deixava e tal, né? E aí eu assim, nossa, foi quando eu comecei a desconfiar de Deus, né? Eu falei assim, nossa, se é a vontade dele, por quê? Uma criança, o que uma criança pode ter feito de errado? Né? Então eram reflexões que eu tinha quando eu era criança, tipo assim, quais são os critérios de Deus? E eu, criança, ali, envolvida com aquilo tudo, claro, morria de medo de Deus, né? Porque tipo, nossa, o que ele pode fazer comigo se eu não for, sei lá de que jeito? Né? Só muito depois que eu fui entender que não são os critérios de Deus, que a tudo tem uma ação e uma reação, né? Que foi quando eu comecei a refletir sobre a possibilidade de isso aqui ser só uma passagem, que a gente pode chamar de uma encarnação ou reencarnação, né? E aí eu comecei assim a achar que isso fazia um certo sentido, porque afinal de contas, se nós não tivermos um antes, né, tem algumas coisas que não justificam, né? Tudo bem que estamos aqui porque precisamos estar nos lugares onde estamos, porque faz parte do nosso aprendizado, né? Mas o que define, né, as nossas experiências, né? Senão algo que a gente já traz com a gente, né? E eu lembro que esse era uma coisa assim, mas eu tinha tanto medo de pensar sobre isso, que eu pensava isso muito secretamente. Só muito em vida adulta, já em terapia, que eu comecei assim, tipo, quais seriam os critérios de Deus? E teve uma época, quando eu parei de ir na igreja, que eu fiz assim, um combinado secreto com Deus. Você não me ajuda, mas também não me atrapalha. Esse combinado já fiz também. Então, você não me ajuda e não me atrapalha, e a gente tá combinado assim. Depois, quando eu fui fazer um outro trabalho, que chamava Primal, que eu falei, nossa, tem uma coisa com a minha confiança, não sei o quê, que aí eu lembrei que eu tinha feito esse combinado, né? Aí foi quando eu comecei a ressignificar Deus como uma energia que te apoia apenas para que você viva o que você precisa viver, né? E na sua chegada e na sua saída tem uma linha, né? E o que você vai fazer neste período define, né? A partir do que? Das suas escolhas. Que o que? Deus apoia. Então foi por aí que eu comecei, né? Isso muito tempo atrás, né?